justamente nessa noite a gente vai falar sobre a santidade de Deus, amém? Eu convido a todos a abrir no livro de Isaías, capítulo 6, a gente vai fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 8. Dá um tempinho aqui enquanto vocês acham o texto. É importante que acompanhe, é um estudo. Eu coloquei no grupo, mas vou aqui salientar também que está aberto para perguntas. Então, assim que você tiver uma dúvida, alguma pergunta, nós vamos estar aqui respondendo. O nosso irmão Netinho vai estar nos auxiliando nessa questão. Aí você vai ver na sua tela, tem uma caixinha lá com uma interrogação, você clica lá, faz sua pergunta e apenas aqui o Netinho vai ver a pergunta, ele vai trazer para nós e a gente vai tirar a dúvida com a graça de Deus, amém? Meus irmãos, Isaías, capítulo 6, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes dos portões, das portas, tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirada do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os teus lábios, e por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E disse: vai e diga a esse povo. Vamos ficar até por aqui. Que Deus fale conosco através da sua palavra, em estudo, a ministração da palavra de Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, a gente infelizmente vive num tempo onde a gente vê com bastante tristeza um povo que busca Deus, e essa busca é uma busca que eu poderia dizer que é superficial, no sentido que essa geração que temos visto e contemplado é uma geração que tem buscado a Deus, mas no sentido que Deus supra apenas suas necessidades materiais. Embora Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades, é o Deus que faz milagres, porém a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras sagradas nos convida a buscar a Deus de uma maneira mais intensa, no sentido de conhecer a Deus. E como já foi visto em outros estudos, o homem só conhece a Deus através das sagradas Escrituras. O que podemos conhecer de Deus é através da sua palavra, através da Bíblia, da sua revelação escrita. Ela revela a Deus. A Bíblia revela o Criador e descreve Deus através do seu caráter,
aquilo que chamamos atributo amor, onipotência, onipresença, a santidade de Deus, são os atributos. À medida que eu me debruço sobre a palavra de Deus, eu leio a Bíblia, eu leio as Sagradas Escrituras, eu conheço a Deus. Deus se revela para mim. Eu conheço mais desse Deus, dos seus propósitos. É claro que não tem como a gente conhecer plenamente, porque é impossível nós, seres infinitos, conhecer o Deus infinito, um Deus que criou tudo e todas as coisas, um Deus que está além do nosso entendimento humano. Porém, o que é revelado já é suficiente para nós conhecermos, porque Ele se dá a conhecer através das Sagradas Escrituras. E esse conhecimento, eu gostaria de destacar nesta noite, o que devemos conhecer de Deus, de suma importância, é a questão da sua santidade. A santidade de Deus, sem dúvida, é a mais importante de todos os atributos de Deus. Quando olhamos esse texto, e em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, observamos que os anjos, esses seres angelicais, eles não estão dizendo fiel, 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 ou sábio, 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 poderoso, poderoso, poderoso. A ênfase aqui que nós temos nesse texto é a santidade de Deus. Os anjos, os serafins aqui, eles proclamavam um ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A ênfase nesse texto nos chama a atenção. Alguém já disse que a santidade de Deus é a coroa de todos os seus atributos, a vida de todos os seus decretos e o brilho de todas as suas ações. Nada é mais merecedor de digna e honrosa do que a santidade de Deus. A evidência da santidade de Deus nas Sagradas Escrituras é de Gênesis ao Apocalipse. Deus é Deus de amor, Deus é Deus de justiça, Deus é o Deus onipresente, Ele é onisciente, mas está em evidência nas Sagradas Escrituras a santidade de Deus. As Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, por mais de um momento, se referindo a Deus, quando o povo falava de Deus, diz: o Santo de Israel. A santidade de Deus, ela como que se destaca além dos seus outros atributos. Não que Deus seja mais santo do que Ele é amor, não. Mas a evidência da sua santidade é algo perceptível. A ênfase está clara nas Sagradas Escrituras, quando destaca a santidade de Deus. Quando nós olhamos os Salmos, por exemplo, o Salmo 111, versículo 9. Quando diz o rei Davi, dizendo assim: santo e tremendo é o seu nome. Em seu cântico de gratidão, Ana orou, dizendo: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Em 1 Samuel 2:2, Moisés e os filhos de Israel disseram a respeito de Deus: quem é como tu, glorificado em santidade? Êxodo, capítulo 15, versículo 11. O que significa a santidade de Deus? Alguém diz que a santidade de Deus é um termo, em termos gerais, para excelência moral de Deus. É a santidade, por um lado, explica na sua total liberdade de todo mal, e por outro lado, na absoluta perfeição moral, a libertação da impureza. E a ideia principal dessa palavra, santificar é limpar, é ser santo, é ser limpo. A pureza infinita, muito mais do que conhecimento infinito ou do que poder infinito, é o objeto
verência. Simplesmente, amado, queremos dizer com isso que Deus não tem pecado. Ele não, vamos dizer assim, se conforma a algum padrão de santidade, pois Ele é o próprio padrão de santidade. Deus não tem graus de santidade. Ele é perfeito, Ele não erra, nele não há imperfeição. Deus é santo, Ele não pode se contaminar com o mal, Ele não pode errar, Ele é perfeito no sentido moral, nele não há maldade, Ele é um ser perfeito. É isso que a Bíblia revela a respeito desse Deus. Por isso, interrompo para dizer mais uma vez, devemos conhecer esse Deus, e só podemos conhecer esse Deus, amados, através das Sagradas Escrituras, através da Palavra de Deus. E esse Deus, amados, que é um Deus santo, logo percebemos que existe aí um abismo entre Deus e nós, entre Deus e o homem, entre o Deus santo e os homens pecadores. A santidade de Deus é o padrão para existirmos em sua presença. E percebemos, amados, que a palavra de Deus não poupou, como diz lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que Deus não poupou a anjos que se precipitaram, pecaram, e diz que esses anjos foram lançados a uma eternidade em prisões eternas. Então esse Deus, amado, que é santo, também não suporta a questão do pecado. A santidade dele não permite que ele venha até nós no sentido de ser igual a nós, porque ele é perfeito. Ele não aceita essa proximidade. A proximidade, amados, que temos de Deus só é possível por causa do sacrifício de Cristo. Paulo disse aos Coríntios: vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Então, o nosso relacionamento com Deus é possível diante de um Deus santo, porque Cristo morreu por nós, e pela fé cremos nisso, como diz Paulo, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Na realidade, amados, Deus odeia o pecado. Tem um versículo aqui em Amós, capítulo 5, versículo 21, versículo 20 ao 23, que diz: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçam holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim os estribidos dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Deus se aborrece, odeia. Essa é a palavra. Deus se aborrece, odeia. O ódio de Deus pelo pecado. Deus não aceita o pecado. As festas, as comemorações instituídas pelo próprio Senhor, as cerimônias de sacrifícios do povo, porém, Deus não poderia aceitar algo que estava, vamos dizer assim, contaminado, porque o homem, para ir a Deus, ele precisa verdadeiramente ter esse contato com Cristo Jesus, só através do sacrifício de Cristo. O homem que abraça pela fé e o arrependimento a pessoa bendita de Cristo, pode se achegar a Deus verdadeiramente. E aí, amado, o Salmo 11, versículo 7 diz algo interessante: o Senhor é justo, Ele ama a justiça, o pecado é o objeto do seu descontentamento, mas Ele ama a santidade. Ele não quer que as pessoas façam as coisas certas com atitudes erradas.
a questão daquilo de Amós, de oferecer o culto, de oferecer a cerimônia, o sacrifício, não poderia ser feito de qualquer forma. Deus não deixa se levar por essas questões. O Deus Santo, Ele espera de nós também que nós venhamos trilhar a santidade. E amados, outra coisa que eu gostaria de destacar também é a maior expressão da santidade de Deus, logo no princípio da criação, como diz lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, Deus criou o homem em pureza. O homem, no seu estado original, ele é santo. Deus fez o homem reto, Ele nos fez para sermos santos. É uma evidência que Deus, desde o princípio, nos cria com esse propósito. A lei moral de Deus, ela foi criada justamente para revelar o caráter santo de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 7, versículo 12, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Ou seja, o autor da lei, das Sagradas Escrituras, é um Deus santo. Assim, amado, Ele espera de nós também a santidade. A santidade é algo, amado, que deve existir no meio da igreja, no seu povo. Deus, Ele cria leis que revelam a sua santidade. Também os sacrifícios que eram realizados na antiga aliança, de milhares e milhares de animais que foram sacrificados no decorrer de anos, revela a santidade de Deus, o Deus que não suporta o pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 22, que eu gostaria de ler aqui. Hebreus 9, versículo 22, vai dizer: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. A questão, amados, do sacrifício aponta justamente a santidade de Deus. Sem derramamento de sangue não há perdão. A aproximação com esse Deus requeria um sacrifício. E o sacrifício apontava para quem? Para o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, como diz em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista vê o Senhor, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Deus Santo requer sacrifício, e que primeiramente era através dos holocaustos, que já apontava essa questão do derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não haveria perdão. Também, amado, a santidade de Deus, ela é percebida, ela é vista na expressão que Deus há de julgar todas as coisas. Deus há de julgar o pecado, o pecador. Paulo escreve acerca da segunda vinda de Cristo, dizendo assim: do céu se manifestará o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 7 a 8. Ainda em Judas diz: o Senhor virá para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias, impiamente praticada, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Juízes 15. Com isso também percebemos, através do juízo de Deus, que Ele tem exercido no decorrer da história, e no final, na segunda vinda de Cristo, derramar da sua ira sobre o pecado,
percebemos também a santidade de Deus. Mas a maior expressão de santidade, amados, de Deus, vemos na pessoa de Jesus. A maior expressão de santidade foi o fato de ele enviar o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz, a fim de tornar a salvação possível. Ele pagou o mais alto preço imaginável para sacrificar sua absoluta santidade. O Deus Santo requeria, amados, que houvesse perdão através do sacrifício de Cristo. Para que o homem pudesse se relacionar com Deus, foi necessário Cristo, Jesus de Nazaré, morrer, pagando um alto preço. O autor aos Hebreus diz a respeito de Cristo: assim, ao se cumprirem os tempos e se manifestar uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Hebreus 9, 26. Para satisfazer a santidade de Deus, Cristo voluntariamente levou sobre si os pecados da humanidade e morreu uma morte sacrificial. Cristo morre em nosso lugar, em teu lugar, para satisfazer, para aplacar a ira de Deus, satisfazer a justiça e aplacar a ira de Deus, porque desde o princípio ele disse: a alma que pecar morrerá. O pecado afasta o homem de Deus. O sacrifício de Cristo nos aproxima e nos chama para uma vida santa. E justamente é isso que eu gostaria de falar agora. Um chamado à santidade. O profeta Isaías, que foi contemporâneo do rei Uzias, como diz aqui: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Uzias foi um rei que levou a nação à prosperidade. O povo teve segurança, teve paz. Porém, Uzias, diz a palavra de Deus que Uzias encheu seu coração de orgulho e o seu feriu com lepra mortal. Podemos, que aqueles que quiserem depois ver isso em casa, pode ver isso lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 ao 21. Sem dúvida, um sentimento de pânico acometeu os habitantes de Judá com a morte do rei Uzias. E o povo recebeu de Isaías uma orientação de buscar Deus, de temer a Deus. O ministério de Isaías é árduo, porque ele prega para um povo que endurece o coração. Em Isaías 22, 12 a 13, diz assim, que o povo, em lugar de obedecer a voz do Senhor, diz que o povo preferiu trilhar um caminho bem diferente da vontade de Deus, levando, amados, a punição severa de Deus sobre a nação. Deus nos chama para a santidade, e não existe outro caminho para agradar e glorificar a Deus. Vendo a santidade, vendo a santa presença de Deus, Isaías viu o Senhor no ano da morte do rei Uzias. Era como que dizendo assim: olha, o rei humano está morrendo, mas eu vi o rei verdadeiro. O rei Uzias morreu, porém Isaías agora ele contempla o rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que está assentado num alto e sublime trono. Ele contempla esse Deus santo, verdadeiro, esse Deus que está acima de toda impureza, de toda maldade, de toda perversidade humana. O rei do universo está assentado no trono. O que mais Isaías viu, em sua visão, ele viu serafins que tinham 6 asas. O interessante é que esses serafins, eles têm asas que cobrem os seus rostos, como que não podendo contemplar a glória imensa, intensa de Deus. Interessante, eu acho isso muito interessante no texto. Assim como Moisés
em Gênesis capítulo 3, versículo 5, diz que quando ele vê aquela sarça que arde, versículo 5 vai dizer: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Observemos que, assim como na visão do profeta Isaías, que existe em foco uma mensagem: Deus é santo. É isso que os serafins proclamam. É isso que os serafins estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Assim também como com Moisés, nessa visão que ele tem de Deus, numa sarça que pega fogo e não se consome, ele escuta uma voz: tira as sandálias, porque a terra é santa. Em si não é a terra que vamos dizer assim, seja santa. Era santa por causa da presença de Deus. A presença de Deus traz santidade. Sem a presença de Deus ali naquele monte, naquela sarça, naquele lugar, ali era como qualquer outro lugar. Porém, a ênfase aqui é a santidade de Deus. Os serafins proclamam isso: Ele é santo, Ele é santo, Ele é majestoso. A palavra é Adonai, que justamente quer dizer que Ele é o Deus soberano, é o Deus de toda a terra, e toda a terra está cheia da sua glória. Esse Deus, amados, que é inacessível, no sentido de que ninguém jamais o viu. A sua glória plenamente, porque o próprio apóstolo João vai dizer, em João capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, no sentido da plenitude de Deus, viram reflexo da sua glória. Isaías viu a glória, não viu Deus, vamos dizer assim, plenamente, no sentido de ver realmente um Deus que é espírito, um Deus que é glorioso. Ele vê a glória, não vê a essência de Deus. E, amados, a gente vê com isso como esse Deus é grande, esse Deus é profundo, esse Deus é majestoso, esse Deus que amamos, esse Deus que adoramos, é esse Deus que servimos. Deus é santo, santo, santo e santo. A ênfase é importante aqui. Jesus usou esse termo quando nos seus ensinamentos, por exemplo, em João capítulo 3, versículo 3, quando ele vai dizer: em verdade vos digo que vos é necessário nascer de novo. A ênfase aqui na questão da repetição nos fala muita coisa, nos chama a atenção, amado, para esse Deus que é um Deus santo e verdadeiro. À medida que os serafins proclamam a santidade de Deus uns para os outros, diz que a base, aqui na minha tradução diz das portas, dos portões, eles se movem. Em Êxodo capítulo 19, versículo 16 vai dizer: houve trovões, relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. O Senhor descera sobre ele com fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E em tudo isso há um temor no coração, diante, amado, daqueles que contemplam essas coisas. Isaías teme, e o profeta fica como que no versículo 5 vai dizer: ai de mim, que é o próximo ponto que a gente vai tratar aqui. Mas essas visões revela esse Deus santo tremendo, que estremece com sua presença, não as coisas físicas, mas também deve estremecer os corações, no sentido que o homem deve temer e amar esse Deus. A desolação do profeta, o versículo 5 vai dizer: ai de mim, que sou homem pecador. O impacto da santidade de Deus deve causar isso, amados. Devemos reconhecer o nosso pecado, reconhecer que somos pecadores e estamos perdidos, se não for
alcançado pela justiça de Deus, pelo perdão promovido pela cruz do Calvário. O temor que se apodera do coração do profeta é esse. Isso era mais do que um simples sinal de desprezo, quando os profetas do Antigo Testamento usavam a afirmação, assim diz o Senhor, o pronunciamento que se seguia poderia ser positivo ou negativo, sendo negativo no sentido bom, ou no sentido positivo, no sentido bom, quando vinha após assim diz o Senhor, o povo dizia bem-aventurado. Mas quando o pronunciamento por um profeta na antiga aliança era algo negativo, eles diziam ai. É um ai de medo, de desespero, até de desespero, porque eles estão diante de um Deus santo, eles tinham consciência disso. Essa consciência deve existir em nossos corações. Jesus usou esses ais também. Por exemplo, lá em Mateus, capítulo 23, versículo 13, quando diz, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, se omitir aquelas. Guias de cego, vocês com um mosquito engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo, do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e de cobiça. Cristo usou essa mesma expressão, é o ai de Deus. O profeta Isaías vai usar esse ai mais de uma vez. Ai daqueles que dizem que o bem é mal e o mal é bem. Precisamos, amado, ter esse temor. Isso faz me lembrar uma passagem no Evangelho de Lucas, quando Cristo, que é a pessoa de Deus, Deus Filho, pois ele disse, eu Pai, somos um em propósito, em essência. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando ele estava, num certo momento, trazendo um ensinamento, e diz que alguns pescadores se aproximam, no final, já tinha passado a madrugada, pescando e nada apanharam, estavam já lavando as redes, e se aproximam da beira daquele mar. Jesus sobe e dá continuidade ao seu ensinamento, e em determinado momento ele diz, vamos para o mais profundo, e eles vão dizer, passamos a noite toda, nada pescamos. E interessante que ali, mas sobre a tua palavra, nós vamos obedecer, vamos fazer. E diz que eles, quando lançam as redes, vem peixe em abundância, a ponto de as redes não suportar. E eles, um ajuda o outro ali, outro barco se aproxima e ajuda a colocar aqueles peixes para dentro. E Pedro diz assim, afasta de mim, que sou homem pecador. Pedro entendeu que Jesus era um homem santo, um profeta de Deus. É claro que Pedro ali não tinha entendido ainda plenamente quem ele era, ele vai entender mais na frente, mas ele percebeu que Jesus era um homem santo, um homem de Deus, um profeta, e isso gerou em Pedro medo, temor. Amados, a santidade de Deus, a revelação da santidade de Deus pelas Sagradas Escrituras deve gerar em nós temor, porque Deus é um Deus santo. Ele diz, ai de mim, estou perdido. O termo hebraico aqui fala de estar perdido, aniquilado ou destruído. Isaías estava dizendo, fui devastado pela santidade de Deus. Ele passou a confessar, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ninguém pode ficar na presença de Deus se tornar profundamente, devastadoramente consciente da sua própria miséria. Deus é um Deus santo.
E aí, amado, essa santidade deve nos impactar. A santidade de Deus deve quebrar o nosso espírito. Somos libertos de todos os pensamentos superficiais e inadequadamente sobre a nossa própria santificação. Somos também preservados de todos os ensinamentos desprezíveis que nos encorajam a pensar que existe atalho pelos quais podemos obter a santidade de modo mais fácil. A santidade que devemos trilhar é a santidade revelada pelas Sagradas Escrituras, de um temor a Deus, de amor a Deus, em obedecer a sua palavra. Cristo disse: aqueles que me amam guardam meus mandamentos. A partir do momento que eu começo a guardar os mandamentos, eu começo a trilhar esse caminho. Nós somos santos de duas formas. Primeiramente, aquela santificação que foi aplicada por Deus, no sentido de nos tirar do mundo, de nos separar, porque a ideia principal da palavra santo é justamente ser separado. E Deus nos separou, e Deus nos purificou através do sacrifício de Cristo, nos tornando santos, filhos de Deus. Mas também existe a santidade chamada santidade processual, que é uma santidade que eu busco a Deus, pela graça de Deus. Paulo vai dizer: fazeis morrer a vossa natureza terrena. É uma atitude nossa de lutar contra o pecado, obedecendo às Sagradas Escrituras. Deus é um Deus santo e Deus nos chama a santidade. Sede santo, diz a palavra de Deus, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11 ao 16. Uma vez que o próprio Deus é santo, a ideia é essa: o Deus santo chama o seu povo para ser santo. Deus nos separou do mundo, Deus já nos tirou do lamaçal do pecado, Deus já nos libertou, e aí é preciso trilhar um caminho o qual glorifique a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19 vai dizer: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se você professa seguir a Cristo, viva uma vida que prove isso. A santidade deve ser algo perceptível em nossa vida. Não perfeição. Perfeição não somos, perfeitos só Deus. Com isso, amados, percebemos também um texto que eu acho muito interessante no livro de Salmos, Salmo 51, versículo 9. Salmo 51, capítulo 51, versículo 9 e 10, que diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O profeta, amados, que caiu profundamente, o rei Davi, que caiu profundamente em pecado, que cai na consciência que ele é um pecador, ele se aproxima de Deus e pede: Deus, purifica-me, porque é só Deus que pode nos purificar, nos perdoar. E, amados, é isso que acontece com o profeta, que quando ele está diante de Deus e tem consciência, quando ele vê Deus, ele vê essa santidade de Deus, os serafins proclamando Deus, e ele diz: eu sou pecador, eu vou ser destruído aqui, vou ser exterminado. E o anjo diz que um anjo voa até ao altar e pega ali com antenais uma brasa e toca nos seus lábios. Isso quer dizer algo muito importante: só Deus pode nos purificar, só Deus pode nos perdoar, só Deus pode nos tornar puro. Ele nos coloca no caminho de pureza, de santidade. Provérbios diz algo interessante. Provérbios 13, 20 diz: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Amados irmãos em Cristo Jesus, estamos finalizando. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24 diz o apóstolo Paulo: se você não reconhecer a profundidade de sua própria pecaminosidade, terá pouco apreço
pelas maravilhas da graça e da santidade de Deus. Só alguém que realmente nasceu de novo, que tem contemplado a santidade de Deus, que vê através das Sagradas Escrituras que esse Deus é santo, pode realmente ver as maravilhas da graça de Deus, o Deus santo que nos perdoou, o Deus santo que nos amou, o Deus santo que nos agraciou, o Deus que não pode ser de maneira nenhuma ser contaminado pelo mal, porque Ele é perfeito. E como disse, Ele é o próprio padrão de santidade. Esse Deus, amados, que vem até nós, e de maneira bondosa, de maneira misericordiosa, nos dando o seu Filho Jesus Cristo, para que eu e você pudesse nos relacionarmos com Ele. Isso é maravilhoso, mas, amados, precisamos entender a cada dia mais, através da leitura, da busca a Deus, que esse Deus é santo. Deus possa nos abençoar. Eu não sei se teve pergunta. Teve alguma pergunta? Não. Os irmãos da Batista da Restauração, a benção, né? Sempre entendem tudo. Glória a Deus por isso. São tudo entendido. Igreja que tem muitos mestres, né? É uma benção. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Creio que foi gratificante para você, para nós que ministramos, e para você que recebe a santa palavra de Deus. Que Deus possa fazer entender que precisamos crescer na graça e no conhecimento, através da busca, do estudo, desses momentos. Não estamos aqui presentes, vocês não estão aqui presentes, mas sejam fiéis enquanto a gente está passando esse momento, presente nas lives, ouvindo, transmitindo, passando, se edificando. Que Deus nos abençoe. Domingo nós vamos retornar. Gostaria de orar pela sua vida. Pai, nós te louvamos pelo teu amor por nós. Te louvamos, Deus santo, 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 que nos amou de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós. Abençoa, Pai, nesse momento que estamos passando por essa luta, essa dificuldade, que o desânimo não venha nos vencer, e nem venha, ó Deus, de certa forma nos paralisar, venha, ó Deus, nos dominar. Porém, ó Deus, a tua graça é maravilhosa, possa, Deus da glória, ser abundante em nossos corações. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, arranca, ó Deus, todo sentimento, ó Deus, de morte, de decepção, todo sentimento, ó Deus da glória, que tem paralisado alguém, ó Deus, que está ao alcance, ó, dessa live. E, ó Deus, que esse coração venha ser preenchido de maneira poderosa de fé, de esperança. Ó Deus, no nome de Jesus, todos dizem amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.